Uma boa tarde a todos vocês, que vocês estejam vivendo na graça, na comunhão do Espírito Santo de Deus, na paz de Jesus. Em nossas considerações sobre os livros da Bíblia, chegamos agora à segunda carta de Paulo a Timóteo, que teria sido escrita entre os anos 66 e 67 da nossa era cristã. Alguns antecedentes envolvendo esta carta. Primeiramente, Paulo foi liberto da prisão romana pouco depois de Atos ter sido escrito e se empenhou em viagens missionárias, viajando até a Espanha. Durante a era das perseguições iniciadas por Nero em 64, Paulo foi preso de novo, provavelmente na cidade de Troade, conforme 4:13 dessa carta, e levado para Roma. As circunstâncias de sua segunda prisão foram bem diferentes daquelas do seu primeiro encarceramento. Anteriormente, ele estava em sua própria casa alugada e podia receber visitas livremente, mas agora estava confinado a uma masmorra e os amigos quase não conseguiam vê-lo. Antes ele esperava ser solto, mas agora ele esperava a morte. Pode conferir 4, de 6 a 8. Ao escrever essa carta, somente Lucas estava com Paulo, 4:11, tendo todos os outros companheiros partidos por diversos motivos. Em relação à ocasião e à data, podemos dizer que a carta se originou devido à preocupação de Paulo com as necessidades de Timóteo, bem como com as suas próprias necessidades. Ele lembrou Timóteo de suas responsabilidades e o advertiu de se entregar de corpo e alma à tarefa que havia recebido. Em relação a si mesmo, Paulo necessitava de algumas coisas pessoais, conforme 4:13, e em sua solidão desejava ver Timóteo e Marcos. Capítulo 4, de 9 a 11, temos esse relato. Há pouca dúvida sobre o fato de Paulo ter escrito essa carta pouco antes da sua morte. Portanto, como é provável que ele tenha sido executado antes da morte de Nero, em 68 depois de Cristo, a carta deve ser datada quase com precisão entre os anos 66 e 67 depois de Cristo. Características da carta. Embora Paulo seja conciso e direto, ele também é meigo, caloroso e carinhoso. Segundo Timóteo revela as emoções de Paulo mais do que o seu intelecto, pois seu coração estava falando. Consequentemente, a carta não se constituía numa produção literária ordenada, bem planejada, mas sim numa nota pessoal. A carta continha a última vontade e o testamento do apóstolo, falando sobre o Cristo revelado. Para Paulo, o Evangelho contém mais do que declarações e proposições. Ele é o próprio Cristo, conforme 1:8. As bênçãos espirituais, como a graça, a misericórdia, a paz e mesmo a vida em si, residem nele e derivam dele. Temos aí uma série de textos, versículo capítulo 1, 1 e 2, depois 9 e 10, e assim sucessivamente. Pontos principais nesta carta sobre a pessoa de Jesus. Primeiro, ele veio para a terra como homem, 2:8, para ser o nosso Salvador, 1:10, 2:10, 3:15. Ele ressuscitou, 2:8, logo após a sua morte. Ele é fiel àqueles que o seguem, 1:12, 2 de 11 a 12, e coerente com o seu propósito, 2:12 e 13. Ele também concede a compreensão espiritual, 2:7. Ele aparecerá em sua segunda vinda como o justo juiz, 4:1 e 8, 4:14 e 16. Falando sobre o Espírito Santo em ação. O Espírito Santo deu a Timóteo um dom e Paulo o exortou a usá-lo ativamente. 1:6. O Espírito Santo concede poder, amor e moderação. 1:7.
O Espírito Santo que em nós habita nos permite sermos fiéis ao Evangelho, a nós confiado, evidentemente, e garantir a sua pureza. Apenas essas considerações e que Deus cubra vocês com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Fiquem na paz de Cristo.